Amigos e amigas, estamos de volta com o nosso programa Espiritismo e Transformação Social. Hoje vamos debater a violência urbana, a violência contra a mulher, a violência racial, a violência estatal, a violência política, né? Todos os tipos de violência. E também tentar aprofundar um debate para saber se a violência, ao longo da história da humanidade, ela vem aumentando ou ela vem diminuindo, ou ela está estacionada, né? Nós vamos tentar aqui também, no nosso programa, aprofundar esse debate. Vamos juntos! Então, amigos e amigas, continuando o nosso programa, nós vamos aqui analisar em que contexto nós, humanos, que somos espíritos encarnados, estamos inseridos, né? O que é o planeta Terra? Né? Quais são os mundos em evolução, né? Segundo o Espiritismo, segundo a codificação de Kardec. Então, nós temos aqui um quadro interessante, né? Que representa bem esse processo de evolução tanto da humanidade quanto do planeta. Então, o planeta evolui e nós, humanos encarnados no planeta Terra, também evoluímos. Então, nós temos aqui a primeira fase do planeta Terra, que era um planeta primitivo, onde vivíamos como hominídeos, né? O homem da caverna, o homem de Neandertal. Logo após o processo, né, de evolução, onde um primata original, um primata tronco, né, ramificou vários outros primatas, e uma das ramificações foi o homem. Então o homem, nesse processo, habitava a Terra, que era um planeta primitivo, né? Então, durante esse processo todo, né, aí milhões de anos, e até no caso dos humanos, né, em torno de 250 mil anos, nós chegamos hoje, né, e estamos num planeta Terra enquadrado pelo Espiritismo como planeta de provas e expiações. E uma característica desse planeta é que ainda existe, né, uma predominância de interesse material dos homens, né, na Terra, e um egoísmo e um orgulho predominante. Então existe um processo de expiação e de provas para nós que estamos encarnados no planeta Terra, neste momento, e que ele está em processo de transformação e até de transição para um mundo de regeneração, né? Então a Terra sairá, né, por uma lei divina, lei do progresso, lei de evolução, né, de um planeta, saiu do planeta primitivo para um planeta de provas e expiações, que estamos hoje, e está em processo de evolução, de transição para um planeta de regeneração, onde existirá mais equilíbrio entre os encarnados, entre, digamos assim, aqueles que querem avançar mais ainda no bem e aqueles que são teimosos e permanecem, né, mais com interesse material, né, e não espiritual, e mais com interesse de poder, né, de ter controle sobre a matéria, sobre a propriedade material, né, o mando, com egoísmo e com orgulho. Então esse planeta de regeneração, ele é mais avançado, né? Então a gente está nesse processo de transformação, né, e de mediação entre um planeta e outro. Após a regeneração, após esse planeta, a gente tem planetas felizes e planetas celestes, né? Um processo mais avançado, onde o espírito está evoluído em moral, em inteligência, né? E aí você terá praticamente, digamos assim, um céu, como se chama vulgarmente na religião. Então você estaria num planeta onde não existe miséria, não existe fome, não existe doença, né? E em alguns deles a vida é puramente espiritual. Nós não estaremos mais em corpos físicos.
né, viveremos como espíritos, né? Não há uma necessidade de evolução, né, do ponto de vista da encarnação no corpo físico, né? Então esse processo aqui, e tem aqui uma comparação interessante, que seria assim: planeta primitivo, a educação infantil, né? Então estaremos na infância da humanidade, né? Provas e expiações, o ensino fundamental, onde você começa a aprender as coisas, né? Regeneração, o ensino médio, você vai evoluindo mais em conhecimento e moral. Planeta feliz, já o ensino superior, né? Planeta celeste, divino, seja uma pós-graduação, né? Tem essa comparação aqui, digamos, com a escala, né, de ensino da humanidade, para que a gente possa compreender bem esse processo de evolução. Seguindo mais adiante, a gente vai analisar aqui uma pergunta de Kardec para os espíritos superiores, que é a pergunta 118, né? Aí Kardec pergunta o seguinte: podem os espíritos degenerar? Ora, se nós estamos em processo de evolução, né, nesses planetas que já foram explicados aqui anteriormente, né, então não há como retrogradar. E a resposta é bem clara, né? Não. À medida que avançam os espíritos, né, nós encarnados, compreendemos que o que os distanciava da perfeição. Concluindo uma prova, o espírito fica com a ciência que daí lhe veio e não a esquece. Então, quando você reencarna, você tem aquele potencial e não esquece, né? E você não retrograda na sua moral e na sua inteligência, né? Mas ele pode permanecer estacionário, mas ele não recua, ele não evolui, ele não retrograda. Então, isso é um princípio do Espiritismo, para a gente analisar bem se a violência na humanidade, na Terra, ela está aumentando ou se ela está diminuindo. Então, esse é um princípio importante que vai fundamentar aqui o nosso debate. E vamos em frente. Ora, existem dois instintos criados, né, que são leis divinas, né? Esses instintos, eles interagem entre si, né? Ele acontece de forma bem instintiva no começo da evolução, né, do homem, dos hominídeos, e também nos animais de hoje em dia. Então, por exemplo, tem um instinto de conservação, que é um instinto, que é uma lei divina, né, que é uma lei natural, né, que é uma lei criada por Deus. Então, Kardec, ele faz a pergunta 702 sobre isso. Ele pergunta: o instinto de conservação é uma lei da natureza? Olha a resposta: sem dúvida. Todos os seres vivos o possuem, qualquer que seja o seu grau de inteligência. Nuns é puramente mecânico e noutros é racional, né? Aí a outra pergunta, que é a 728, sobre o instinto de destruição. Kardec pergunta, né? É lei da natureza a destruição? A resposta: preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. Então vamos pegar aqui um exemplo desse instinto na natureza animal, digamos assim, né? Então os leões, eles se juntam, né? Eles armam uma estratégia de caça, pegam a presa e destroem, matam a presa para comer, né? Ele destrói para se conservar, né? E a presa, nesse processo, ela desenvolve mecanismos de defesa. Então ela passa a usar um instinto mais elaborado, parecido com a inteligência, para se livrar, né? Para se livrar do animal, que é o predador, do leão. Então aquele processo desenvolve, né, a inteligência do leão e desenvolve a inteligência da presa. Esse processo de violência, que é o instinto de destruição, e ajuda a conservar, tá certo, a vida do leão, e ajuda a controlar a produção dos animais, tá certo, que tem maior número. Então controla também, digamos assim, o número de animais na natureza. Então você vê que o instinto de destruição,
e de conservação, eles atuam em conjunto, que são leis divinas. Então, os animais, eles não matam, eles não têm moral, como nós temos, uma moral evoluída, né? E nem inteligência. Eles têm um instinto e eles matam para se alimentar e para preservar, tá certo, a espécie. A mesma coisa acontece quando há violência entre eles para a reprodução, né? Onde eles se matam um ao outro. Isso favorece, tá certo, para que os animais mais fortes se reproduzam mais, né? E o DNA seja cada vez mais melhorado, né? Em relação ao corpo físico daquele animal, né? E ao mesmo tempo vai evoluindo em inteligência. Então, os animais nesse processo não têm moral. Então, não existe pecado entre eles, não existe erro. É um processo natural a violência nos animais. Isso também acontecia quando nós humanos estávamos na fase primitiva de hominídeos, né? Então, não existia uma moral mais evoluída. Então, nas tribos primitivas, tá certo? Dos hominídeos, até dos indígenas mais recentes, no mundo, aqui no Brasil, por exemplo, né? Existia, por exemplo, o canibalismo, né? Então, eles se matavam por território, luta territorial, e às vezes se comiam, né? Sem ter uma moral evoluída. Então, não era um erro, era mais um processo de instinto de destruição e instinto de conservação, né? Que é um processo de evolução. Então a gente percebe que a violência, ela tem uma origem, tá certo? Nesses instintos que nós também, né, temos. Hoje, com a razão, então a inteligência nos dá a condição de não matar, né? Apenas você usar a inteligência e você usar a capacidade que você tem para você se manter fisicamente, tá certo? Tem que ter alimentação. Mas você não pode, por exemplo, como acontece com alguns homens, você matar por distração, né? A caça onde você vai matar animais sem necessidade, sem você estar com fome. Então, essa caça é uma destruição abusiva. Aí você não pode fazer isso, né? O homem inteligente, com a moral, né, ele não pode, né, matar animais por distração, né? Aí apenas para se alimentar. Bem, então vamos seguir aqui. Então ficou entendido bem a questão do instinto de conservação e destruição, a interação que há entre eles, e que essa violência, ela é natural. Ela é natural no processo de evolução, tá certo? Do planeta e dos seres vivos, e nós estamos inseridos nesse processo, né? Vamos aqui agora adiante. Então eu peguei de um modo geral as fases da humanidade, para a gente ter uma ideia assim, né? Por exemplo, na fase de caçador-coletor, até 10 mil anos atrás, digamos assim, né? Do começo da evolução da humanidade até 10 mil anos atrás, digamos assim, né? Nesse período aqui, existia 3 milhões de habitantes. Existia uma violência, tá certo? Também nesse processo de caça, de coleta, tá certo? E uma violência também entre eles e eles com os animais, né? Então existia uma violência que fazia parte desse processo, né, instintivo de evolução, né? Destruição, conservação, e aí vamos avançar, né? A gente não tem nas faculdades, nas universidades, eu tentei pesquisar isso também, por exemplo, um estudo que aponte, é muito difícil ter esse estudo, percentual, digamos assim, de violência naquele período. Quantas pessoas morriam por ano de forma violenta? Quantos homens morriam por ano de forma violenta? Não tem esse dado, né? Mas aí a humanidade foi avançando, chegou à parte de agricultura, né, e pastoril, digamos de 3.500 a.C., tá certo? Digamos de 10 mil até 3 mil a.C., né? Então você tem 8 milhões de habitantes, aí você já tem um homem mais, né, como começou a se localizar, a se plantar, digamos assim, né? A fazer agricultura e se deixar de ser nômade, né? Ficar fixo numa determinada região, especialmente na beira dos rios e assim por diante, né? Onde tinha mais possibilidade de alimentação e de água. Mas também tinha violência, a gente não sabe quantificar, mas tinha muita violência também, né? Aí vamos pegar a fase de urbanização, depois de 3.500 a.C., né? Então começou aquela fase de urbanização, a fase dos impérios, né? Os impérios mais antigos,
né? Aí vem o Império Egípcio, aí você vai avançando aí, até chegar no Império Romano, né? E muita violência, né? Nesse período aí, né? Do processo de impérios da humanidade, né? Que os impérios mais antigos. Hoje, nós temos aí, digamos, de 1500, vamos pegar de 1500, né? Quando começou o homem a ter mais tecnologia, as navegações, tá certo? A ampliação, a descoberta da Terra como um todo, né? Daquilo que não era descoberto pelo homem, digamos assim, moderno, né? Porque já existiam seres humanos no Brasil, antes de chegar aqui os portugueses, e na América já existiam os indígenas, né? Mas, digamos, de 1500 até hoje, né? Tem também uma história de violência, né? Muita violência. E aí, hoje nós temos 7 bilhões de habitantes, né? Também, então, tem uma violência em toda a Terra. Agora vamos pegar aqui, vamos um pouco adiante, e vamos para o Brasil, né? Que é o que interessa mais para a gente aqui. Então vamos pegar aqui, antes de 1500, né? Quando os portugueses chegaram no Brasil, algumas estatísticas, alguns estudos apontam que existiam 7 milhões de índios, né? E esse processo, antes do chamado descobrimento, existia guerras também entre eles, entre os índios, guerra por controle de território melhor, né? Existia canibalismo, então existia guerras. Nós não sabemos quantificar também nesse período, né? Quantos homens morriam nesse processo, né? Vamos agora pegar de 1500 até 1822, que é o Brasil colônia. Esse período aqui, houve esse genocídio indígena mais profundo. Hoje no Brasil, né, nós temos aproximadamente 800 mil índios, de várias etnias, de várias tribos. Veja que antes de 1500, em 1500, era 7 milhões. Olha a violência que aconteceu em cima do povo índio no Brasil. Uma violência muito alta, né? Então, vamos pegar agora a escravidão, nesse período. No Brasil, trouxeram da África, os portugueses, né, nos navios, aproximadamente 5,8 milhões de negros escravizados, negros e negras. 5 milhões e 800 mil. Só na travessia do Atlântico, da África para o Brasil, eles mataram aproximadamente 1 milhão, através de maus tratos e através de violência direta, né? Violência diretamente contra aqueles que se insurgiam dentro desses navios, né? Em relação àquele processo desumano. Imagine aí que nós também não temos, desse período, a quantidade de pessoas que morreram por ano, para a gente ter uma ideia se a violência ela vem aumentando ou se vem diminuindo em relação à população. Nós não temos esse dado em universidades, em estudos, em teses, nós não temos. Eu pesquisei e não encontrei. Mas é evidente que era uma violência muito alta em relação à população de um modo geral. E vamos pegar de 1822, que é o período do Império e da República, né? Então, de 1822 até hoje. Guerras, massacres, ditaduras. Você imagine quantas pessoas foram assassinadas nesse período no Brasil, onde não existia estatística, ninguém não tinha um controle, o Estado não tinha capacidade, o governo, de registrar quantos morriam no interior, quantas mulheres eram violentadas, por exemplo, nesse período. Milhares, e não se registrava, e não se achava normal, não tinha lei para proteger a mulher. Então era uma violência muito grande nesse período. Hoje nós temos 210 milhões de habitantes no Brasil. E a estatística registrada, nós temos
em torno de 60 mil mortes violentas por ano. Hoje nós podemos calcular aqui qual o percentual de mortes violentas em relação à população. Esse percentual, se você calcular aqui, numa população de 210 milhões de habitantes hoje, que são assassinados e que morrem violentamente 60 mil pessoas por ano, isso dá menos de 0,1%. Então, se a gente tivesse uma estatística, né, do passado no Brasil, a gente iria comprovar, naturalmente, que a violência antes era maior do que hoje. Por quê? Porque, proporcionalmente, né, à população. O número de violência, as mortes podem ter aumentado, mas em relação à população, elas, né, tudo leva a crer que elas diminuíram. Então, é um processo de evolução, apesar de toda a violência que existe ainda hoje no Brasil. Mas vamos seguir adiante para a gente ir aprofundando o nosso debate. Então, tem uma pergunta. Por que hoje em dia as pessoas comuns, ou a maior parte das pessoas, tem a impressão de que a violência está aumentando? Por que existe isso? Se os dados demonstram, né, e as teses, né, e por exemplo o Espiritismo, quando mostra que o espírito encarnado, ele não retrograda, ele pode estacionar ou evoluir, mas ele não retrograda. Para aumentar a violência, para ele voltar a ter uma barbárie, para voltar a um mundo primitivo, não tem essa possibilidade. E tem a lei do progresso, a lei de evolução, que sempre a gente vai avançando, né? Ou então estaciona por um tempo e depois dá um passo e 2 passos mais adiante, né? Então, por que hoje em dia as pessoas têm a impressão de que a violência está aumentando? Bem, a mídia, a tecnologia hoje, nós temos esse WhatsApp, acontece uma morte violenta em qualquer cidade do interior, em Caicó, por exemplo, na mesma hora eu recebo aqui. Há 30 anos atrás não existia isso. Então a mídia divulga a violência que acontece e cria esse clima e essa impressão de que a violência está insuportável, está muito grande, apesar de que ela é grande. Mas em relação ao passado, ela vem diminuindo, em relação também ao número da população, ao aumento populacional, tá certo? A religião. Por que a religião fundamentalista, ela favorece a essa impressão? Porque eles usam essa violência divulgada para dizer que o mundo vai acabar, que você se entregue a Jesus e que você pague o dízimo para você se salvar. Então, a religião fundamentalista, ela incentiva, né, e passa essas informações de que o mundo vai acabar, que a violência está aumentando, que vai acabar tudo e tal, que você tem que se entregar a Jesus e que você tem que pagar o dízimo e tem que ir para a igreja. Então eles têm um interesse material e divulga essa falsa informação, né? E também a falta de estudo sobre o passado. A própria academia, as universidades não têm esses índices do passado, não tem, né? Mas pelo que aconteceu na história do Brasil, com certeza absoluta, tá certo? Era muito mais violento no passado, morriam muito mais pessoas violentadas, torturadas, assassinadas durante a escravidão, nas guerras de resistência, tá certo? Nas guerras populares no interior, os camponeses para ter terra, né? Uma repressão violenta ocorreu no Brasil e muitas lutas que não estão inclusive registradas no número de mortos, né? Então, amigos, temos essa impressão, especialmente por essas 3 razões que nós pontuamos aqui. Então, vamos seguindo adiante. Aí tem a violência, digamos assim, política, né? Tanto a violência dos governos, como a violência que acontece das massas. As massas exploradas e sufocadas, elas também partem para a violência, né? Como resposta à violência, geralmente de governos arbitrários, né? E de governos também que defendem, que usam a violência como forma de ação política, né?
Sobre isso, a lei do progresso do Espiritismo, na pergunta 783 que Kardec fez aos Espíritos, ele toca um pouco nesse aspecto, e é importante que a gente aqui faça uma avaliação sobre isso, nesse contexto da violência. Kardec pergunta aos Espíritos: o aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta? Os Espíritos respondem: ao progresso regular e lento, que resulta da força das coisas. Mas quando um povo não avança muito depressa, Deus lhe suscita, de tempos em tempos, um abalo físico ou moral, que o transforma. Essa foi a resposta dos Espíritos à pergunta de Kardec. E Kardec faz um comentário logo abaixo no Livro dos Espíritos. O homem não pode ficar perpetuamente na ignorância, porque deve atingir o fim marcado pela providência. Que fim é esse? A evolução. Então o homem está em processo de evolução moral, intelectual, está avançando, tá certo? Sempre progredindo para construir, né, mundos melhores, e os mundos também evoluem. Sociedades melhores, né, menos desiguais, menos injustas, menos violentas e assim por diante, né? Então esse é o objetivo, né, e a lei da providência divina, né, que empurra o homem, que empurra os homens nesse sentido, que é a chamada lei do progresso, né, codificada pelo Espiritismo, por Allan Kardec. Então, ele vai adiante, né? Então, o homem não pode ficar perpetuamente na ignorância, porque deve atingir o fim marcado pela providência. Ele se esclarece pela força das coisas. Aí ele vai mais adiante. As revoluções morais, como as revoluções sociais, se filtram pouco a pouco nas ideias, germinam durante séculos, depois, de repente, estouram e fazem ruir, né, ou destroem o edifício carcomido do passado, que não está mais em harmonia com as necessidades novas e as aspirações novas. Então, o planeta Terra está em fase de transição de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Então, qualquer governo na Terra, no Brasil, em qualquer país, que ele tente oprimir o povo, né, poderá haver, né, essas que ele chama de abalos morais e físicos, de revoluções morais e revoluções sociais, para transformar essa realidade. Então isso faz parte, né, de uma lei divina, que é a lei do progresso, que nenhum homem pode deter. Então, por exemplo, nós temos hoje no Brasil um governo que incentiva a violência, que incentiva a arma, a proliferação de arma. Ele quer combater a violência que vem diminuindo ao longo do tempo, né, ao longo da história da humanidade, ao longo da história do Brasil. Ele quer combater isso com mais violência. Então esse governo, ele gera uma reação, vai gerar uma reação forte contra ele, né? Além disso, ele oprime o povo, né, tirando direitos. Ele oprime com ideologias preconceituosas. Então isso pode gerar um processo no Brasil, né, de luta e de revoluções. A culpa será do governo do país, que está oprimindo a população. A lei do progresso, ela força a população, força o homem a avançar. E aí pode acontecer no país esse tipo de violência, que nós chamamos de violência política, violência de um governo contra a população, a grande maioria, e essa população se revolta e gera violência contra esse governo. Então isso aí está também explicado pelo Espiritismo na lei do progresso. Nós, como seres humanos, que temos uma evolução, tá certo, moral, intelectual, não podemos incentivar a violência em nenhum aspecto, né? Mas ela pode acontecer, uma violência generalizada da população, devido a uma opressão de um governo, tá certo, que usa teses violentas para governar. Então vamos seguir adiante para poder aprofundar mais ainda aqui o nosso programa. Então qual a solução? Existe solução para a violência? É claro que existe.
Então, a primeira solução é todos nós que temos a compreensão exata, tá certo? E uma moral e uma inteligência para ensinar, tá certo? A sociedade de um modo geral, aqueles espíritos encarnados, aqueles homens mais violentos, mais renitentes no orgulho, no egoísmo, tá certo? É ensinar e praticar a máxima de Jesus. Ame ao próximo como a si mesmo. Se a gente conseguir passar essa filosofia de Jesus para a população, a gente avança em transformação, em melhorias, em menos violência, em menos miséria, em menos opressão, e você melhora a sociedade. Além disso, né, você também não pode eleger políticos ou partidos que defendem a violência, seja ele de direita ou de esquerda, ou de centro, não interessa. Qualquer partido, qualquer político que usa a violência, né, como arma para ganhar voto, para se manter no poder, você não pode incentivar, que você está indo contra uma lei divina, né, a lei de igualdade, né, a lei do progresso, as leis que regem a humanidade, né, feitas por Deus, e que você não pode incentivar aqueles que são contra, aqueles que trabalham no sentido contrário. Isso faz, né, momentaneamente um estacionamento da humanidade, da evolução, e gera violência generalizada, porque há uma opressão violenta em cima do povo e o povo tende a reagir sobre isso. Então, não eleja políticos que defendem a violência, e sim os que defendem a paz, a educação gratuita e integral para todas as crianças carentes, porque é com a educação que ele vai aprender e vai evoluir, né? A evolução intelectual puxa a evolução moral, como Kardec bem explica no Livro dos Espíritos. Aquele que defende a distribuição de renda, geração de emprego, saúde, segurança, moradia, políticas compensatórias para as pessoas mais pobres, né? Então você cria essas políticas compensatórias para ela poder ter a sua alimentação no mínimo e ela começar a conseguir uma atividade profissional, né, uma profissão, e evoluindo e conseguir emprego, e você vai gerar uma evolução da sociedade, né? Então esses são dois aspectos importantes que a gente tem que atuar, né, como no plano da moral religiosa com Jesus e no plano concreto da política, para você mudar os políticos, você não incentivar a violência e nem político violento. Com relação aos presídios, é importante aqueles que estão lá, né, sejam eles os mais pobres ou aqueles que estão presos, que são corruptos, né, inteligentes, ricos, que roubam mais ainda, né, são espíritos inteligentes com a moral baixa, que estão no poder e que utilizam do seu poder para roubar o orçamento das cidades, dos estados, da União, e se enriquecerem, né? Então esses que estão presos, você ensinar para ele, humanizar, ensinar, né, explicar a moral e a filosofia de Jesus, colocar presos para trabalhar, para produzir, onde você reduz a pena de acordo com os dias trabalhados. Então ele não fica na ociosidade, né? Todo preso tem que trabalhar, ele tem que produzir tanto o seu sustento, né, como aquela estrutura que ele está, que a sociedade está oferecendo, né, devido ao seu crime, né, para que ele seja recuperado. E o combate a todo e qualquer crime organizado, seja o crime organizado, narcotráfico, né, o crime da população que se organiza, dos chamados marginais, ou aqueles crimes também, né, do sistema financeiro, do alto sistema financeiro que existe no país, onde desviam milhões de reais, entendeu? Nas jogadas que eles fazem no mercado financeiro, em detrimento, tá certo? Da produção e da geração de emprego para a população. Isso tem que ser tanto para a pessoa pobre como para um rico. Então, combater o crime organizado em todos os aspectos, com inteligência, tá certo? Preparando os policiais para esse trabalho. Então, amigos e amigas, mais uma vez encerramos o nosso trabalho, convidamos você a mandar sugestões, críticas à nossa visão, e que você participe do nosso programa, né? Se inscreva para participar com a gente mais
proximamente, toque no sininho para que também receba as nossas notificações. Um grande abraço e até o próximo programa.